tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? E continuando no nosso ritmo, né, de biologia, bioquímica celular, né? Também chamado de biologia molecular, tanto faz. A gente já falou das substâncias orgânicas, começamos a falar delas na última aula, agora a gente vai avançar para a próxima categoria de substâncias orgânicas, né? Falamos dos carboidratos, agora falaremos dos lipídios, que tem como função geral reserva energética, mas também tem outras funções. Só para a gente fazer um contraponto, né? A gente falou que carboidratos são as principais formas de moléculas que vão nos fornecer energia. Legal. Mas os lipídios têm um potencial maior de liberação de energia por molécula, tá? Nós usamos principalmente os carboidratos para a liberação mais rápida de energia, mas os lipídios têm um potencial maior de produção, tá bom? Um potencial maior de produção de energia. Enquanto um carboidrato, uma molécula, fornece 4 calorias cada molécula, uma molécula de lipídio vai fornecer aí 9,9 uns quebradinhos calorias de energia, tá? Então eles fornecem mais. Então, mais a gente continua usando mais carboidrato, tá bom? Por conta da quebra ser mais simplificada, mas eles são excelentes, os lipídios então são excelentes reservas energéticas. Quando acaba carboidrato, a gente começa a consumir os lipídios, legal? Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco da classificação e das funções, tá bom? Lipídios então são ésteres, ok? Formados pela união entre álcool e ácidos graxos e são insolúveis em água. Essa é uma também das características importantes aí, né, de por que usarmos carboidratos. Porque, como são insolúveis em água, são mais difíceis de serem processados na célula, tá? Então, o que é um álcool e um ácido graxo? Então, tá aqui, ó. O glicerol, por exemplo, né, que está aqui, ó, estou pintando aqui de amarelo, ele é um álcool. E ele está ligado a uma cadeia longa de carbonos. Está vendo aqui essa cadeia de carbonos? Uma cadeia longa. Essa cadeia longa de carbonos a gente chama de ácidos graxos. Tá? Ácidos graxos. Então, a união entre ácidos graxos e álcool forma lipídios, tá bom? Na verdade, ésteres que são chamados de lipídios. São insolúveis em água, tá bom, gente? Então, a gente já sabe, óleo não mistura com água, né? Agora, eles vão ter diferentes funções, tá? A gente vai olhar as classificações. A cada classificação, a gente vai detalhar um pouco aí das funções. Primeira classificação, primeiro grupo de lipídios são chamados triglicerídeos ou simplesmente glicerídeos, que é esse aí que é composto pelo glicerol e 3 moléculas, tá vendo aqui, ó? Eu já tinha pintado 1, 2 e 3, tá vendo? 3 moléculas de ácidos graxos longos, tá bom? Então, por isso, triglicerídeo, tá? Essas 3 moléculas de ácido graxo estão ligadas ao álcool aqui. Nós vamos ter 2 tipos, as gorduras, tá? E os óleos. A gordura, gente, a diferença aí é apenas química, na estrutura química. As gorduras, os ácidos graxos, vocês vão aprender isso em química no futuro. Os ácidos graxos, eles são saturados, ou seja, eles têm muitos hidrogênios ligados a eles aqui, ó. Por isso chamados de saturados. Já ouviu falar de gordura hidrogenada? Então, a gordura hidrogenada é exatamente porque ela é cheia de hidrogênios. É isso que essas marquinhas que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Hidrogênios
vários, cada ângulo daquele desenho ali vai ter 2 hidrogênios ligados. Então, a gordura ela tem ácidos graxos saturados de hidrogênio, cheias de hidrogênio. E esses hidrogênios fazem interação entre si, pontes, né, de hidrogênio. Eles interagem. Isso faz com que as gorduras sejam sólidas, tá bom? Sólidas em temperatura ambiente. Tá? A função das gorduras: reserva energética, tá? Depósito de gordura. Também, ela vai nos animais, elas se depositam no tecido adiposo, que é embaixo da pele, tá? Mas também elas estão presentes nos vegetais, né? Extraindo aí de sementes, enfim, de alguns frutos, a gente consegue extrair as manteigas, né? Do próprio óleo, né? A gente consegue fazer saturação de óleos e transformar em gorduras. É importante aí que essa reserva de energia das gorduras, elas vão vão formar para os animais uma proteção contra um isolante térmico, ok? Um isolante térmico também importante aí, tá bom? E os óleos? Os óleos vão ter ácidos graxos insaturados, ou seja, os ácidos graxos dos óleos não tem aquele montão não tem aquele montão de hidrogênios ligados aqui. Não tem isso, tá? Os ácidos graxos dos óleos, eles serão insaturados, tá? Insaturados. Portanto, o que vai acontecer? Eu vou ter essas ligações aqui, ó, que eu estou apagando aqui. Você está vendo que ela tem uma ligaçãozinha diferente? Uma ligaçãozinha que a gente chama de ligação dupla. Essa ligação dupla aqui não permite encaixar muitos hidrogênios. Então, isso aqui, como nós temos aqui ligações insaturadas, a gente está falando aí de uma coisa mais parecida com o óleo, tá? Então, o óleo ele vai ter a consistência líquida, porque como não tem muito hidrogênio, eles não vão ser compactos, vão ser mais fluidos, tá bom? Também origem animal e vegetal também tem função de reserva energética, tá bom? Beleza, gente? Esses são os triglicerídeos. Bem, o segundo grupo de lipídios que a gente vai ver são os cerídeos. Tira o tri, né, e forma cerídeos. As ceras. Gente, basicamente ela vai ter um álcool que é diferente do glicerol, tá? Então é só um cerídeo. E ela vai ser sólida, as ceras são sólidas. E qual é a função principal? Impermeabilização. Ela impermeabiliza os tecidos, tá? Ou as estruturas. E o que vai fazer isso? Evitar a perda d'água. Evitar a perda d'água. Tá? Então, superfícies sujeitas à desidratação. Por exemplo, a gente vê aqui uma maçã. Quando a gente raspa a maçã de levezinho, sai uma cera, tipo uma parafina. Muita gente fala, não, isso aí é toxina. Não, isso é uma cera natural. Para quê? Para que o fruto, essa casquinha é muito fina, né, da maçã, e fique em contato com o sol. Para que esse fruto não perca água para o ambiente, que ele mantenha-se suculento, a própria árvore reveste ele para se manter suculento para os animais que vão comer, né? Vamos pensar nisso aí, na origem, né, desse fruto, né? Os animais comem os frutos para dispersar a semente. Então a planta, ela, para deixar esse fruto atraente, ela cobriu esse fruto de cera. Essa cera evita a perda d'água. Joia? Beleza?
Mas também a gente vai ter aí a cera de abelha, tá? Faz a colmeia, a cera de ouvido, que protege o canal auditivo, tá? De entrada de bactérias, tá? E também aí a gente tira, né, da cera de carnaúba, cera de babaçu, de cactos e frutos, né, como a gente estava falando ali, a maçã, tá bom? Principal função, evitar desidratação, tá bom? Beleza, esses são os cerídeos. Carotenoides, galera. Carotenoides são pigmentos de cor amarelo, laranja ou vermelha encontrados em vegetais. Então, cenoura, né? A gente vê carotenoides aí na laranja, a gente vê carotenoides, enfim, nos frutos que são amarelos, laranja ou vermelhos, tá bom? As clorofilas, elas também são carotenoides, tá? Isso aqui é uma observação. Só que a clorofila é verde, sim, mas ela é verde por causa do magnésio, tá? Porque ela tem magnésio na sua composição e o magnésio reflete o verde, então a gente enxerga o verde, tá? Bem, como um exemplo aqui de um carotenoide importante que a gente tem a vitamina A, tá? Que é chamado retinol, que está, né, presente então em tudo que tem carotenoide. A famosa cenoura, né? Por quê? É o beta-caroteno, que tem a cor alaranjada. Essa molécula que está aqui embaixo, tá vendo? Quando ela se quebra no meio, ela forma o retinol. E o retinol, ele tem função na visão, tá bom? Ele vai funcionar um grupo de células que permite a gente enxergar luz em baixa intensidade. Por exemplo, acaba a luz de repente, né? Onde você está, você começa... Primeiro apaga tudo, depois você começa a enxergar meio cinza. Esse cinza, né, essa luz de baixa intensidade, que não gera nem cor, né, ela vai afetar os bastonetes. E esses bastonetes é que tem essa coloração, essa capacidade de formar essa imagem com luz em pouca quantidade. A falta de retinol gera a cegueira noturna, né? Que é uma falta de vitamina A, tá bom? Que é a chamada xeroftalmia, né? Então é a falta de vitamina A que gera a incapacidade de enxergar no escuro, porque a vitamina A é que vai formar, que é o retinol, aí é formado a partir de um carotenoide. Beleza, galera? Um quarto grupo são os esteroides. Tá? Os esteroides, eles têm uma estrutura de 4 anéis interligados, como está aqui embaixo, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 anéis interligados. Esses esteroides são lipídios e o mais conhecido deles é o colesterol. Colesterol, galera, a gente tem a mania de chamar de colesterol é ruim. Não! Colesterol é fundamental. Por quê? Porque ele vai formar, por exemplo, a membrana plasmática dos animais, das células dos animais. Ele não é que ele forme, mas ele está ali misturado àquela membrana plasmática, permitindo que ela se mantenha fluida, mas ao mesmo tempo dando uma certa estruturada nela, porque já que as células animais não têm parede celular. Então, essa fluidez da membrana poderia desfazer essa membrana. Então, o colesterol ali está dando uma sementada e permitindo a fluidez, mas dando uma sementada nessa membrana, tá bom? Também são formados hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais. O hormônio feminino, eu falo assim feminino, porque ele marca as mulheres, tá? Mas o estrógeno, o homem também produz um pouquinho. E a testosterona, que é o hormônio masculino. Eu falo masculino porque ele marca o organismo, o desenvolvimento masculino. Mas as mulheres também produzem testosterona em baixa quantidade. Tá bom? Então são hormônios sexuais também formados a partir de colesterol. Então, você não pode ter colesterol? Não, é óbvio que não. Colesterol é fundamental na composição do seu corpo. Tá? E ele, interessante, ele é exclusivo de animais, tá bom? Exclusivo de animais.
Então, não adianta fazer propaganda, margarina. Margarina é feito de óleo de soja, tá? Para quem não sabe. Ah, margarina sem colesterol. É óbvio. Soja é vegetal. Vegetal não tem colesterol. Agora, manteigas não. Manteigas são feitas de leite. Aí manteigas tem colesterol, tá bom? Porque o colesterol tem origem nos animais. Aí fala um pouco dessa alta taxa de colesterol prejudicial, né? Porque ele se acumula nas paredes internas dos vasos sanguíneos, tá? Então, o uso, por exemplo, de esteroides anabolizantes, são esteroides que são parecidos com a testosterona, aumentam o colesterol no corpo, por isso é perigoso usar, porque pode provocar também aterosclerose, ou seja, entupimento de artérias. Mas, já ouviu falar de colesterol bom e colesterol ruim? Então, o que a gente costuma chamar de colesterol bom, que é o HDL, na realidade, ele não é colesterol. Eles são lipoproteínas que transportam colesterol, tá? O HDL, ele retira o colesterol que está na circulação e leva para o fígado dar fim nele, produzindo até vitamina D, tá? Produzindo a própria bile, tá? Ela usa o colesterol para produzir substâncias, o fígado. Então o HDL retira colesterol em excesso da corrente sanguínea e leva para dentro do fígado. Já o que a gente chama de ruim, LDL, VLDL também não é colesterol. Ele também é uma lipoproteína. E que faz o quê? O LDL e o VLDL, eles pegam o colesterol do fígado e depositam na corrente sanguínea. Por isso que é ruim. Porque ele retira de um lugar que estava sendo desviado esse colesterol e manda para uma situação que vai fazer com que o colesterol se fixe, tá bom? Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Ó, o que é a lipoproteína de muito baixa densidade? É o VLDL. E o que ela faz? Ela pega aqui, ó, colesterol, várias gorduras, tudo, e vai fazê-la ficar fixa aqui, ó, fazendo uma placa na artéria. O LDL também é ruim, mas nós temos outros, tá? O IDL, lipoproteína de densidade intermediária, e o quilomicron, que é o maiorzão. Esse é bastante perigoso, tá? Mas em teste, geralmente, a gente vai testar para VLDL e para LDL. Já o colesterol bom tá aqui, ó. Ele carrega ele é de alta densidade, é um colesterol, é uma lipoproteína de altíssima densidade. Ele vai levar isso para esse colesterol da circulação para dentro do fígado, fazendo um bom serviço para a gente, impedindo esse negócio aqui, ó, que é o entupimento das artérias, tá? E nós vamos ter aí os fosfolipídios. Fosfolipídios que já são lipídios complexos. Por quê? Porque eles são lipídios associados ao ácido fosfórico. Tá aqui, ó. Ácido fosfórico tá aqui, ó, na cabeça desse fosfolipídio. Aqui tá o fosfolipídio. E ele tem o quê? Ácidos graxos, que são as perninhas aqui, tá vendo? Tá bom? Então aqui tem um desenho, tá vendo? Aqui essa camada aqui, ó, é a camada de ácido fosfórico, e aqui no meio a gente tem os ácidos graxos, beleza? Então, gente, isso aqui é que forma a membrana plasmática. Aqui, ó, a bicamada lipídica da membrana plasmática, tá vendo? Um aqui de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. Igual tá aqui, ó, um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. São esses fosfolipídios aqui. E o que acontece? Eles, na região da cabeça, ela é hidrofílica, ela é polar. A cabeça é polar, então se liga à água. A água consegue encostar aqui, ó, dentro das células e do lado de fora das células. Ela encosta aqui, ó. Agora, a água não consegue atravessar isso aqui. Por quê? Porque os ácidos graxos que vão fazer a cauda desse fosfolipídio são apolares, então a água não passa ali. Então, esses fosfolipídios são importantes porque eles é que formam, eles é que fazem a estrutura da membrana plasmática, tá?
Não esqueça, o colesterol fica grudado aqui no meio, mas ele não é o fosfolipídio, ele é um esteroide. Os fosfolipídios é que fazem a membrana plasmática. Beleza, galera? Então, lipídio composto, uma parte polar, outra parte apolar. A parte polar hidrofílica se liga à água, a parte apolar hidrofóbica não se mistura com a água. Beleza? Funções gerais, então, já que a gente falou aí dos lipídios, funções gerais, os triglicerídeos, né, vão se acumular nos tecidos, formando os adipócitos, e eles são armazenamento de energia, tá bom? Nós temos os estruturais, que formam as biomembranas, como os fosfolipídios, colesterol, as ceras também, né, que vão compor estruturas como é o caso dos frutos, estrutura a colmeia, né? Nós vamos ter os carotenoides, que formam os pigmentos, tá? Por exemplo, a célula da retina, o retinol, retinal. E nós temos sinalizadores, como é o caso dos hormônios que eu falei, esteroides, que são os hormônios sexuais. E a gente tem um grupinho aqui chamado de prostaglandinas, que também são lipídios complexos, tá? Que trabalham aí na mediação das inflamações, tá? Sinalizam inflamações. Tá bom, gente? Bem, e é isso. Nossa aula foi até aí. Agora é só praticar. Beleza, gente? Fazer muito exercício aí para fixar esse conteúdo. Aquele abraço, valeu, até a próxima.